Baita pesquisa Atlas. Baita pesquisa Atlas. Eu represento uma nova leitura de Brasil, uma nova forma de governar o Brasil. Não existe um projeto Caiado. Ronaldo Caiado vai administrar Brasil como Goiás. Que é um dos cenários, né? Renan Santos com 5.3, Caiado. Ronaldo Caiado tá com 6.3. Mas, amigos, baita pesquisa Atlas, hein? Baita pesquisa Atlas. Baita pesquisa Atlas. Baita pesquisa Atlas. Baita pesquisa Atlas. Tá, variando entre 5.3 a 5.8. Tô chateado? Tô. Era pra cravar o 6. O 6, porque o 6 afasta muito do 5, entendeu? 6 é um número tipo, ó, começou a outra metade do 0 a 10, entendeu? Tipo, 6, ó, começou. Então, queria o 6, queria. Mas na próxima, Atlas, cara, a gente tem que bater 7. E aqui, o gostoso dessas Atlas, uma melhor que a outra todo mês, é a gente botar metas. Cara, a próxima é 7, a gente tem que trabalhar muito mais. A gente tem que continuar divulgando muito. O que eu vi em Santa Catarina foi colossal. Foi assim, como as famílias estão se envolvendo nas campanhas. Na pré-campanha, vai. Como realmente os jovens levaram os mais velhos, levaram os pais, como tá tendo um engajamento gigante e como nós estamos grandes no Sul, né? Naquele cenário lá com o Fernando Haddad, pelo amor de Deus, né? 9.6 na região Sul, 9.6. E a gente vai falar muito dessa pesquisa. Primeiro eu faço já o meu disclaimer sobre pesquisas. Eu sempre achei, e isso vai muito tempo, vocês vão pegar análises renais de 2020, analisando os números do Bolsonaro na pandemia, usando a Atlas. A Atlas é um instituto muito sério, e por que eu referendo a Atlas como o mais sério de todos? Por uma razão bem simples. A Atlas é um instituto internacional que não pode vender os seus serviços aqui, porque eles dependem de credibilidade mundial. O principal produto que eles têm a vender é a qualidade do método deles, a credibilidade deles, porque eles querem vender para todo mundo no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos. Acertaram, portanto, Hungria, acertaram Argentina, acertaram Chile. É um instituto, portanto, que trabalha com um nome mundial. Tem certos institutos aqui que estão loucos para vender para uma prefeitura, para um governo estadual, para um partido político. E aí, né, você... Teve um instituto aí que vendeu pontos para um pré-candidato a governo no estado do Rio de Janeiro. Não vou falar. Eita! Mas falei, né? Vendeu. Não é só pra saber, porque isso tudo chega neles, né? E vão ver e falar, ó, sim, todo mundo sabe. Então eu trato a Atlas de uma maneira diferente. Só que eu não posso não notar a importante subida que nós tivemos no Instituto Nexus anteontem, porque o Instituto Nexus ontem, que trabalha por telefone. E um instituto que trabalha por telefone, me tirando de 2, me jogando pra 4, é sintomático de um crescimento que eu acho que as outras pesquisas vão ter que fazer um ajuste. Tem pesquisa ainda me dando com 1 a 2%. Pesquisa que me coloca com 1 a 2%, tá de zoeira, tá de picaretagem, tá de chablausagem, vamos mudar aqui, tá? Mas Renan, me explica. Deixa eu explicar um negócio. Não existe nenhum eleitor do Caiado fora de Goiás. Não existem. Não existem eleitores do Zema fora de Minas. É um resíduo. É um resíduo. Não existe um movimento organizado de pessoas apoiando a candidatura do Caiado em São Paulo, em Minas, no Rio. Não existe. Não existe. Agora, existe em todos os estados da federação. Isso para mim é pré-candidatura. Existe para do Lula e existe para do Flávio. Que são as únicas 3 candidaturas sérias nessas eleições. A Capite, assim... Capisco. Espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Se o Zema for pro Paraná fazer pré-campanha, a turma do Novo do Paraná fará campanha pro Flávio, porque eles apoiam o Flávio. Se o Zema for pro Maranhão, tem lá um candidato lá do Novo ao governo, ele já faz campanha pro Flávio. Se o Zema for pro Rio Grande do Sul, o Marcel é Flávio. E o Caiado? Se ele for encontrar o pessoal do PSD da Bahia, o PSD da Bahia é Lula, Otto Alencar, estão lá na máquina do Jerônimo. E se ele for pro Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Se ele vier pra São Paulo, alguém vai fazer campanha alguém do PSD vai fazer campanha pro Caiado aqui em São Paulo? Então a coisa já começa quando os caras sequer têm partido de verdade. O Flávio representa a fusão final entre a direita brasileira, que era olavista, que se mesclou com igrejas evangélicas, que se mesclou com elementos policialescos da política brasileira, com o Centrão, e aí virou essa amálgama do Centrão, que é muito mais Centrão do que qualquer outra coisa. E referendo a uma tese que as esquerdas sempre tiveram, de que o Centrão e que a política oligárquica velha brasileira são a direita em si. E eu represento uma nova leitura de Brasil, uma nova forma de governar o Brasil e uma nova visão do Brasil sobre si próprio e sobre o mundo. São essas 3 opções que nós temos de verdade. O resto, não existe um projeto Caiado. Ronaldo Caiado vai administrar Brasil como Goiás. Ronaldo Caiado vai administrar as azeites. Ronaldo Caiado.
o Renato Caiado vai fazer. Não tem nada. Tipo, com todo respeito, Goiás, eu não quero viver num grande Goiás. Entendeu? O Brasil não é Goiás, com todo respeito ao Goiás. E não tô falando que o Goiás é pior do que é o Brasil. Muito pelo contrário, hoje o Goiás está melhor do que é o Brasil. É que o Brasil tem necessidades e potencialidades diferentes do Goiás. Coisa que o Caiado não entende. Abra aí a pesquisa Atlas. Vamos lá, aqui é um dos cenários, né? Renan Santos com 5.3, Caiado. Renato Caiado tá com 6.3. Renato Caiado Goiás. Primeira coisa, vamos lá. Aldo Rebelo, por mais que ele seja o candidato mais interessante, depois de mim, claro, em termos de proposta ali dos demais, 0.3%. Até se é uma matéria hoje que ele não vai mais. O partido não quer manter a candidatura dele. Ele é um cara que ele ia conferir alguma elegância no debate público e tal. Mas o partido dele, o Democracia Cristã, é um partido. É o partido do pai do deputado JHC. Né? Do deputado não, acho que o prefeito de Maceió, JHC. Então. Né? Augusto Cury 1.1% não pegou no tranco. E aí tem o Caiado e o Zema ali disputando e tal, né? Vamos descer um pouco. Desce. Aí tem coisas interessantes, tá? Vamos lá. Dá um zoom. Homem de Renan Santos, 9 e mulher 2.2. Você fala, mas isso é bom? Pô, era 0 ponto alguma coisa que eu tinha de mulher. Eu realmente cresci muito entre as mulheres. E no outro cenário eu tenho mais de 3% entre as mulheres. Tá? São baita notícia. 16 a 24 anos. Eu parei de crescer entre os 16 a 24 anos. Eu mantive 22.4. Mas qual é a novidade? Palmas aqui para um mix de Z e Millennials. Os Zillennials, tá? 11.5 já. Cara, 11.5 entre os Zillennials. 11.5. Isso é uma baita notícia. Por quê? Porque tá tendo o efeito transbordo. O Geração Z transbordou através das suas conexões sociais, de vida, amigos, para o Zillennial, que é o Z com... Na verdade, não é nem o Z, né? O 16 a 24 anos, Orlando, é alfa com um tiquinho de Z. O 25 a 34 é Z com alfa. Não, Z com Millennial. É Z com Millennial. É o Zillennial. Então, é isso. E aí, quando é Millennial puro, né, que é 35 a 44, tá? Aí eu caio. Aí eu vou pra 1.2. E aí você vai pra 45, 59, que é o geração X, aí é 0.4. Aí 60 a 100 é 0.2. Ok? Ou seja, a gente ainda vai buscar os mais velhos, só que é um processo. A gente tá empurrando do 16 a 24, empurrou, aí entrou no 24, do 25 a 35, aí já entra do 35 a 45. É um processo, a gente vai empurrando. E vamos subindo. Né? Outro elemento ali, tá? Entre evangélicos. Tô com 10%. Cadê? Aí. 10% entre evangélicos. Crente sem religião, 6.3%. Que é uma coisa muito urbana, o crente sem religião. Vamos lá. Pro não votei no segundo turno. Isso é muito engraçado. Ali embaixo. Aí, voto presidente no segundo turno 2022. Voto branco e nulo, eu tô em primeiro com 42.6. Ou seja, o candidato que não é nenhum nem outro, o pré-candidato, sou eu. Eu represento a negação dessas duas merdas que estão aí. Eu e meu grupo, para não parecer que tô sendo aqui... Eu e meu grupo, o Movimento Brasil Livre, hoje o Partido Missão, nós representamos um Brasil que teve coragem, que teve bagos para invalidar aquelas duas alternativas lixo que havia em 22. E o não votei, que é praticamente a mesma coisa, né? 21%. Né? Aí vai lá, por regiões. Nessa aí eu tô muito forte na região norte, por alguma razão. Aí tem o cenário 2. Cenário 2 Região. Cenário com Haddad, né? Eu capturo um pedaço dos eleitores do Lula, maior. Eu ganho 0,5%, eu vou para 5,8%. O Caiado é ultrapassado pelo Romeu Zema e o Augusto Cury ganha 0,2%. O Aldo Rebelo ganha também 0,2%. Pois bem, neste cenário, olha só que interessante, eu tenho 8,8% com homem e 3,2% de mulher. Eu subo entre as mulheres, ou seja, lá no Nordeste, provavelmente no eleitor feminino jovem que está me acompanhando, a figura da Haddad não é conhecida, porque ele não é o cara que concorreu 18. Que ele concorreu 18, pode ter um recall dele. Ele é um índio da fazenda impopular, que proibiu as blusinhas e tal. Então, não fazem essa associação simples como o cara do Lula. Dá zoom aí. Homem e mulher,
Aí vamos por idade. Aí por idade é aquela mesma coisa. Olha acompanhando a tendência. 16 a 24, 21.9. E 25 a 34, 14.3. Já, né, o Zillennial já melhorando. E aí acompanha o mesmo padrão. Agora vamos pro região aí. Nordeste 5.4. Sudeste 4.5. Ou seja, eu sou melhor no Nordeste do que o Sudeste. E por que isso é uma boa notícia? Eu falo, mas não, você é do Sudeste, você é paulista. Meu amigo, eu rodei todos os lugares e ainda não vim rodar na minha casa. Eu tô fazendo literalmente a lição de casa fora de casa. Quando eu começar a gravar coisas sobre São Paulo, rodar São Paulo, o lugar mais populoso do Brasil, isso aí vai subir. Só que isso vai subir com um impacto muito maior, porque é a região mais populosa do Brasil. Então eu tô fazendo os lugares mais difíceis primeiro, tá? Então Nordeste, Sudeste 4,5, região Sul 9.6. 9.6, tá? 9.6. Norte, 8.7. Tanto no cenário com Lula quanto no Haddad, eu tô muito forte na região Norte. Isso se explica por várias razões. Eu gravei muito conteúdo sobre a região Norte. E o foco da nossa pré-campanha, o foco municipalista, ele tem muito a ver com a vida horrível dos municípios da região Norte. Então, como eu descobri que o Maranhão não é Nordeste, o Maranhão é Norte, agora, Renan, você não sabe geografia? O Maranhão culturalmente, geograficamente, em termos, vamos dizer, de biomas, o Maranhão é muito mais norte do que nordeste, tá? Não é a mesma coisa. Não é. O Maranhão é muito mais norte do que nordeste. Então, o Maranhão já representa, e eu vi como eu tô gigante no Maranhão, um tipo de política mais próximo da região norte do que do nordeste. Por isso que o nosso tour no norte vai ser tão importante. Centro-Oeste 4.1 é a região que eu tô pior. E você também nem pisou lá? É, verdade. Você não pisou e você quase não gravou nada também, né? Sobre Centro-Oeste, é. Branco e nulo 44%. Não votei 22%.